Bom dia, boa tarde, boa noite, o que já era bom ficar cada vez melhor com a presença de vocês. Bom, há muito tempo que eu quero começar a gravar vídeos sobre livros, pois sou uma ávida leitora, nem parece que eu tive uma ressaca literária de 4 anos. Tem muito tempo que eu quero começar a falar sobre os livros, não porque eu seja uma ótima crítica, na verdade eu sou péssima criticando as coisas, porque eu gosto de tudo. Então, por eu gostar de tudo, fica bem difícil criticar as coisas. Mas eu vou tentar. Por quê? Porque Suzanne Collins lançou um novo livro de Jogos Vorazes, do nosso queridíssimo A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu, como uma fã absurda de Jogos Vorazes é a minha saga preferida, dentre todas elas, sim, eu gosto mais do que Harry Potter. Então, quando ela falou que ia lançar um livro novo, eu surtei. Surtei, igual todo mundo surtou. Porque eu li os primeiros 3 livros em 5 dias, quando eu tinha apenas 14 anos. Tenho 22 agora, pra quem acha que eu tenho 14 agora, não. 22. Eu sou de 98. Suzanne falou, novo livro de Jogos Vorazes. Não foi bem aceito. Eu falei assim, eu mesma pensei, por que, Suzanne? Por que queremos ver a visão de um cara psicopata, ditador, maluco? Bom, esse livro nos mostrou por quê, pelo menos pra mim. Eu não vi nenhuma resenha antes de ler o livro, mas eu percebi que tinha muita gente incomodada, que muita gente não estava gostando. Por causa disso, eu comecei a ler o livro, não com expectativa baixa, mas eu não tava tão... hipada, é assim que fala? Hype. Não sei. Então eu não tava tão animada, igual eu tava quando lançou a notícia. Então eu resolvi fazer uma resenha depois que eu lesse, porque como eu não sei criticar muito bem, então vai ser uma resenha positiva. Mas eu realmente me esforcei muito pra ver pontos negativos, pra conseguir fazer um vídeo, né, maneiro, falando de tudo. Vamos lá! Vamos começar falando um pouquinho sobre a sinopse do livro. Nesse livro nós temos o nosso Coriolanus Snow, com 18 anos, acabando de se formar na academia. A academia é um ensino médio da capital, um ensino médio chique, assim, digamos. Estamos lendo 10 anos depois que acabaram os Dias Escuros, que é a guerra entre os rebeldes e a capital, a guerra que nós sabemos bem, que acabou com o Distrito 13 e foi a guerra que foi o estopim para o início dos Jogos Vorazes. Essa é a 10ª edição dos Jogos, porque 10 anos depois, e os idealizadores dos jogos resolveram fazer mentorias. Os mentores, que a gente conhece pela primeira trilogia, não tinha até a 10ª edição. Os mentores seriam os alunos formandos da academia, e o Snow seria um deles. O que não sabemos sobre a família Snow é que ela está falidíssima, depois dos Dias Escuros. Por quê? A família Snow, A família Snow investiu todo o dinheiro deles no Distrito 13, que era o distrito de munições, e eles eram muito ricos por lá, eles meio que comandavam o Distrito 13. Só que depois da guerra, o Distrito 13 foi... E a família Snow se ferrou um pouquinho. Só que ninguém sabia disso, porque eles continuaram mantendo as aparências. O pai e a mãe do Snow morreram na guerra, e vivia ele, a avó e a prima. A prima que nós conhecemos muito bem, que é a Tigris. Isso não é spoiler, tá, gente? Tá no primeiro capítulo, não é spoiler. Os Snow tinham que manter as aparências, só que eles não tinham mais dinheiro. Então, essa mentoria foi muito importante pro Snow. Porque se ele ganhasse, ele receberia honras, ele receberia tal e tal e tal, ele conseguiria dinheiro para entrar na universidade, que chama universidade. Mesmo que o tributo dele não ganhasse, se ele fosse bem como mentor, ele talvez conseguisse uma bolsa para a universidade. Ele precisava desesperadamente. O primeiro capítulo é o dia da colheita. E depois da colheita teria a divisão dos mentores. Para de falar o nosso Snow, ele é um cacete chato, hein? O Snow, que eu não vou chamar de Snow, eu vou chamar ele de Coriolanus, porque o livro inteiro só chama ele de Coriolanus, porque é uma divisão muito legal do que ele era e do que ele é, sabe? Entendeu? Ele é o Coriolanus, o pré. O Coriolanus, ele é selecionado para ser o mentor da garota Tributo do Distrito 12. Eu achei isso incrível, eu amei. A garota do Distrito 12 se chama Lucy
Bard, não sei falar, mas escreve assim. Ela é uma menina muito diferenciada. Quando ela aparece no livro, você vê que ela não é uma pessoa comum, não é aquela diferentona e tal, vai ganhar os jogos. Ela não é nenhuma Katniss, ela é bem o oposto da Katniss, na verdade. Só que ela é esquisita, de uma forma boa, Tipo, fui escolhida para os Jogos Vorazes, a Lucy. Are you coming to the tree? Oh não, fui jogada num zoológico antes dos jogos porque eles tratam a gente que nem animais. A Lucy. Deep in the middle, under the willow. Percebe-se que ela é uma cantora. Eu acho que é isso. Se eu falar mais, eu meio que perder a graça na hora que vocês nem acertar as coisas, eu fico tipo... Agora vamos falar sobre certas coisas que eu gostei muito lendo esse livro, sem spoiler. Acho que a coisa que eu mais gostei foi ver como os jogos evoluíram. Gente, eles não são nada do que a gente conhece na trilogia original. Nada, não chega nem perto. Pra começar, que eu falei, não tinha mentor. Não tinha patrocínio, não tinha uma arena. Tipo, a arena é uma... Não é uma arena fake, né? Que é aquela que tem o... campo. Não é a arena que tem aquele campo de força em volta. É tipo o Coliseu, em ruínas. Exatamente. É só uma arena pequena. Eles eram tratados muito, muito mal antes dos jogos. Era aquele luxo todo. Nem perto disso, era bem ruim. E eu não vou falar como eles eram tratados, porque eu fiquei muito chocada lendo e é muito legal levar esse choque. Tipo, não é possível que isso acontecia, sabe? É desumano, é desumano. Eu fiquei muito revoltada lendo. E nessa 10ª edição, os idealizadores dos jogos perceberam que não estava dando certo. Os jogos eram um flop. Ninguém assistia os jogos. Porque eles ficavam... Por que eu vou querer ver crianças se matando, sabe? É uma brutalidade desnecessária, não tinha nada apelativo. Eles queriam que tivesse essa coisa apelativa a partir do 10º, para que as pessoas vissem, para que as pessoas se interessassem em ver. Por exemplo, a doutora Gao, ela é a idealizadora dos jogos. E ela pediu para os mentores escreverem uma redação sobre quais as coisas que eles mais gostam na guerra. E a gente vê o Coriolanus escrevendo a dele e conversando com a Tigre sobre o que ele mais gostava na guerra. Ela falou que gostava dos uniformes, ele falou que gostava dos desfiles, dos fogos. Não sei quando teve isso na guerra, não entendi muito bem, né? Desfile no meio da guerra, mas enfim. Isso remete diretamente para os jogos que a gente conhece, que a gente conheceu com a Katniss. Tem o desfile, todo mundo tem um uniforme igualzinho, para entrar na arena tem os desfiles, as roupas bonitas, tem fogos, tem festa, tem luxo. Então a gente percebe que mais pra frente, né, bem depois que o livro acaba, o Snow ele começa a mudar esse formato dos jogos para eles ficarem mais apelativos. Desse jeito que ele pensou e realmente funcionou. Uma outra coisa que eu gostei muito foi sobre o patrocínio. O Snow e uns 2 amigos dele tiveram uma ideia sobre o patrocínio. Gente, isso não é spoiler, tá? Tipo... né? Não muda nada pra história. Mas é porque eu queria falar porque a gente vê o outro lado, sabe? A gente viu a Katniss e o Peeta recebendo patrocínio no primeiro e no segundo livro, só que a gente não sabe como funciona do lado de fora. Então nesse, eu não sei se nos jogos da Katniss era já, tipo, evoluiu de alguma forma, mas nesse, todos os mentores tinham um relógio, tipo um Apple Watch, e chegava... um apitinho falando que recebeu dádivas. Então eles escolhiam, tinham várias opções de comida era só comida ou água, não tinha tipo remédio igual a Katniss e o Peeta receberam, não. Então eles recebiam as dádivas e falavam, nossa, que bom, vou mandar isso aqui pra ele agora. Então, sabe, foi uma coisa muito interessante ver como começou isso do patrocínio, como funcionava da cabine dos mentores. Uma coisa que a gente aprendeu nesse livro é como a guerra, né, os dias escuros, foi nocivo pra capital. A guerra acabou com a capital, acabou. Tanto que não só os Snow, mas muita gente ficou na pobreza, sem comer, sem beber água, sem ter onde morar. Foi tipo, a capital no tempo da guerra vivia como os distritos vivem agora, né? E eles não aceitam isso. Então, e as pessoas também, porque
Por exemplo, o Coriolanus tinha 5 anos quando começou a guerra. Então ele lembra das bombas, ele lembra dos tiros, ele lembra do perigo, e ele é traumatizado por causa disso. Não só ele, como todos os jovens e todos os adultos que estavam vivos durante a guerra. E é muito interessante ver como isso moldou realmente a personalidade desses jovens da capital. Outra coisa muito interessante, que é um dos focos principais do livro também, são as relações de poder na capital. Como o poder controla tudo. O poder e o dinheiro fazem tudo andar na capital. Não tem nada mais importante do que isso. Se a capital perder o poder, ela perde tudo. Isso é reforçado milhares e milhares de vezes. É mostrado como as pessoas passam uma por cima da outra para ganhar alguma coisa e como ninguém realmente se importa com o outro. Parece que ninguém se interessa muito por ninguém. Todo mundo só quer ter sucesso e é isso, e não importa o jeito que eles vão ter sucesso. O livro começa com citações de filósofos, não só de filósofos. Ele cita Hobbes, no Leviatã, ele cita Locke, o segundo tratado sobre o governo, Rousseau, o contrato social, e isso de Rousseau, Locke e... esqueci de ninguém. Estudei isso na faculdade inteira, não lembro. Foi mal. Hobbes, Locke e Rousseau. Eles que falavam sobre o contrato social e o estado de natureza. E isso permeia o livro inteiro. Porque a doutora Gall, ela tem uma visão muito pessimista de mundo. Muito pessimista. É assustador. Ela é assustadora. Ela acha que os Jogos Vorazes eles retratam o que o mundo seria se não tivesse a capital. Se não tivessem regras, se não tivesse o contrato social. Que o estado de natureza dos seres humanos é esse. Todo mundo se mata e sobrevivência e é uma violência absurda. Só que, amada, você literalmente manda eles se matarem. Eles vão fazer o quê? Sabe? Se fosse um estado de natureza sem essa variável de matar ou morrer, é claro que as pessoas não vão fazer isso. Então, eu achei muito interessante que a Gall, ela é totalmente radical, sabe? E ela representa muita gente do nosso mundo hoje em dia, que é totalmente exagerado, mas que acha que tá certo. É assim, é uma representação muito boa dos ditadores, dos autoritários e etc. E nossa, eu faço comparações com o Brasil o tempo inteiro nesse livro. O tempo inteiro. É realmente triste. Eu reuni 2 motivos que eu acho do porquê que as pessoas não gostaram do livro ou não se sentem motivadas de ler o livro. A primeira é que o protagonista, que é o Coriolanus, ele não tá no meio da ação, exatamente. Não é igual a Katniss, que a gente via pelo olhar dela, e ela tava nos jogos, ela tinha que lutar pra sobreviver. Era isso ou ela morria, ou seja, o livro acabava. Mas não, o Coriolanus, ele tá só em volta, ele tem que ajudar alguém a sobreviver, mas não necessariamente ele. Então, não tem aquela ação toda que a gente tinha na primeira trilogia. Não tem aquele nervosismo de sobrevivência, nem aquela empatia com o protagonista. E esse é o segundo motivo. Que o protagonista é um vilão. Meu amor, a gente odeia o Snow. A gente sempre odiou o Snow porque ele é uma peste, ele é uma praga. Gente, o Snow, ele é terrível. Ele, desde jovem, ele tem uma essência má, apática. Se você tá com medo do livro romantizar o Snow, fica tranquilo. Às vezes aparece uma questão na cabeça dele se isso é certo ou honrado, mas depois já acaba, tá? Não romantiza de jeito nenhum a peste psicopata que o Coriolanus Snow é. Porém, contudo, sobretudo, todavia, eu sempre achei que o Snow era um dos melhores vilões que existia. Eu sempre gostei muito dele como vilão. Não necessariamente gostei de ver um livro da visão dele. Eu gostei, mas não gostei de ver da visão dele, sabe? Porque só reforçou que ele é uma praga. Pra mim, reforçou isso. Mas se não fosse da visão dele, a gente não veria as coisas do jeito que são na capital. É basicamente isso, você fica revoltado metade do livro. Então, por você ficar revoltado, eu acho que é por isso que é uma leitura que não foi muito rápida pra mim. Foi uma leitura meio cansativa, porque eu ficava com raiva e ficava assim, meu Deus, não é possível que isso tá acontecendo.
Então se torna uma leitura cansativa. O livro sim poderia ser menor. Eu acho que a Suzane, ela não enrolou, mas ela meio que falou a mesma coisa várias vezes que não precisava. Tipo, não ficou ruim, mas não precisava, sabe? Vou falar agora coisas importantes que você deveria saber antes de ler esse livro, para que você não se decepcione da forma que eu me decepcionei. Quando o livro foi anunciado, eu não sei quem, eu não sei da onde, mas alguém falou assim: vai ter a Mags, nossa queridíssima Mags, que todos amamos. Não sei de onde tiraram isso, porque é mentira, não tem a Mags. Eu fiquei esperando o livro inteiro pela Mags, não tinha a Mags. Licitou a Mags. Eu fiquei muito triste, porque eu achei que fosse ser os jogos dela. Não foi. Se você leu isso em algum lugar, tira da sua cabeça, é mentira, não tem Mags. Segunda coisa, se você acha que vai mostrar o Snow ascendendo sua posição no meio da capital, não. O livro ele é basicamente uma semana antes dos jogos e 2 meses depois dos jogos. Não mostra como o Snow começou a envenenar as pessoas para ele subir no poder, igual a gente sabe que ele fez, porque o Finnick falou isso em A Esperança. Não tem, tá? Só pra vocês saberem. Mas também temos 2 coisas que você precisa saber antes de ler esse livro para te deixar animado para ler esse livro. Sim, temos referências à trilogia original que vão te deixar doido. Eu gritei de animação, acho que foram 3 vezes. Que eu falei... 2. Não temos personagens conhecidos, além do Snow e da Tigris, não sei. Mas temos alguns sobrenomes conhecidos, como Heavensby, como Flickerman e algum outro que eu não me lembro agora no momento. No final, eu gostei muito do livro, ele me fez refletir demais. Que é o intuito de um livro assim. Não é um romancezinho, não é uma comédia romântica, não é... sabe? Nunca foi o intuito de Jogos Vorazes ser baseado num romance. Sempre foi uma crítica ao nosso estado, ao nosso mundo e sobre o que ele pode se tornar. Não sei se pessoas vão concordar comigo, mas eu queria que fosse uma trilogia também, para que no segundo livro fosse o Snow subindo ao poder, sabe? Envenenando as pessoas e tal, mostrando ele sendo a cobra que ele é. E o terceiro seria ele vendo a visão dele dos 2 primeiros livros, dos Jogos Vorazes em Chamas, sobre como ele se sentiu com a Katniss, sabe? Porque ainda mais que ele já tem 80 anos nesses livros, então ele tem uma cabeça muito mais madura e muito mais malvada. Deve ser muito legal ver o que ele pensou quando começou isso tudo. É isso! Espero que tenham gostado, espero que eu tenha feito críticas boas e que inspirem vocês a ler o livro, porque realmente não é um livro ruim, é um livro cansativo, eu já reforço isso, ele é cansativo. Você não lê rápido igual você lê a primeira trilogia, mas vale a pena. Eu acho, se você é fã mesmo, igual eu, vale a pena. Adeus. Curtam, compartilhem, comentem. Tchau. Eu tenho uma teoria que eu tenho absoluta certeza que ou a Lucy ou alguém do bando é antepassado da Katniss. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque tem a parte que eles citam Katniss, a planta Katniss. Só que a gente descobre que não era chamada de Katniss. A Lucy chama de Katniss porque ela gosta mais desse nome. Antes eram batatas do pântano. Gente, e ela escreveu The Hanging Tree, ela que escreveu a música da Campina. Gente, pra mim é assim, absurdamente óbvio que a Lucy e o bando tem a ver com a Katniss, que eles são antepassados dela. E eu preciso que a Suzane fale alguma coisa assim, ou eu vou surtar. Eu preciso saber. Strange things that happen in a stranger.